Olá, tudo bem? Graça e paz. Eu sou o pastor Eliel Rosa e esse é o canal Papo Teológico. Hoje eu quero trazer um assunto muito relevante na atualidade, que é o assunto do fechamento das igrejas em época de pandemia. Hoje, exatamente hoje, no dia 7 de abril de 2021, eu estou gravando esse vídeo no início da tarde da quarta-feira, mas daqui a pouquinho, às 14 horas, iniciará um julgamento no Supremo Tribunal Federal e esse julgamento trata-se da igreja no banco dos réus. Na verdade, hoje será definido se as igrejas deverão seguir os decretos municipais para que fiquem fechadas ou se as igrejas não poderão ser fechadas em razão de ser uma ofensa à Constituição Federal. Só para você entender o parecer de tudo que está acontecendo. Alguns dias atrás, o ministro Cássio Nunes, o ministro do STF, ele definiu que as igrejas não podem ser fechadas por meio de decreto, porque isso seria uma ofensa à Constituição Federal. Fechamento que eu digo é fechamento em relação à realização de culto. Dias depois, o ministro Gilmar Mendes, ele em decisão contrária, ele diz que as igrejas precisam seguir os decretos municipais e estaduais que definem que elas devem ficar fechadas em época de pandemia. Na verdade, existe uma decisão dúbia. De um lado, o ministro Cássio Nunes Marques, ele diz que as igrejas podem ficar abertas, não precisam seguir os decretos municipais. De outro lado, o ministro Gilmar Mendes diz que as igrejas precisam seguir os decretos e assim precisam ser fechadas em época de pandemia. O que eu queria trazer aqui é a opinião do nosso canal em relação a isso, porque eu já sei qual será o resultado. O julgamento ainda não aconteceu no STF, mas eu já sei qual será o resultado do julgamento. Na verdade, será definido, eu digo antes aqui para você, será definido que as igrejas precisarão seguir os decretos dos prefeitos e governadores e assim algumas delas precisarão fechar em época de pandemia, o que, ao nosso ver, é uma clara ofensa à Constituição Federal. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo, soberano, considerado guardião da Constituição Federal. Era ele quem deveria guardar a Constituição, era ele quem deveria tomar partido da Constituição Federal para que pudesse ser restabelecida a ordem e a Constituição pudesse ser colocada no patamar máximo de segmento nacional. Só que não é o que está acontecendo. Se você olhar aqui no nosso vídeo, você vai observar no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, falando sobre os locais de culto, que eles são invioláveis. Muito mais, diz que a liberdade de culto não pode ser atingida. Leia o artigo que está aqui, artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. E digo mais para você, a Constituição ela pode ser revisitada e revisada em alguns momentos. Só que esse artigo que você acabou de ler é uma cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea, Eliel? Cláusula pétrea são artigos que não podem ser alterados. Esse artigo que você leu não pode ser alterado. E o que está acontecendo é que o STF, que deveria ser o guardião da Constituição Federal, ele está alterando uma cláusula pétrea. Não somente isso, eu queria que você lesse o artigo 19 também da Constituição Federal. Olha aqui embaixo, você vai ver aqui destacado: embaraçar é vedado aos entes da federação, à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, é vedado, é proibido, muito mais do que é proibido, é embaraçar o funcionamento das religiões. O Estado é laico, mas ele não pode embaraçar o funcionamento das religiões. O que está acontecendo é um claro e evidente embaraçamento da realização de cultos. O que nós estamos trazendo aqui é que as igrejas estão abertas, mas elas deveriam estar abertas, assim como o Cássio Nunes colocou na sua decisão, elas deveriam estar abertas respeitando o uso de máscara, distanciamento social, respeitando todas as medidas sanitárias referentes ao Covid-19. E isso estava acontecendo, mas o que o STF está trazendo é uma alteração de uma cláusula pétrea, está impedindo o exercício de culto, não está protegendo o local de culto. Aí na decisão do ministro Gilmar, com todo respeito, porque agora o STF manda prender se você falar mal dele, não é? Mas com todo respeito, o ministro Gilmar Mendes, ele coloca na sua decisão que a liturgia do culto, leia a decisão do ministro Gilmar Mendes, a liturgia dos cultos não está sendo alterada. Ministro Gilmar Mendes, responda para nós se Vossa Excelência conhece a liturgia dos cultos evangélicos, por exemplo. A liturgia dos cultos evangélicos, ministro Gilmar, inclui Santa Ceia do Senhor, que é reunião,
inclui um local de culto para que haja culto. Isso é liturgia da religião. Isso está sendo alterada. E o ministro disse na sua decisão que não está sendo atingida a liturgia dos cultos. O que nós estamos observando, meus irmãos, na atualidade, é uma clara ofensa à Constituição Federal pelo órgão máximo, que é o STF, que deveria proteger a Constituição. As igrejas estão agindo contra a depressão em época de pandemia, as igrejas estão agindo contra vários suicídios em época de pandemia, as igrejas estão sustentando, alimentando pessoas em época de pandemia. E para isso acontecer, ministros, é necessário que elas estejam abertas, porque elas vivem de arrecadação. Se elas estão fechadas, não tem arrecadação. Se não tem arrecadação, existem pessoas com fome que não podem ser sustentadas, não podem ser alimentadas. Uma clara ofensa à Constituição Federal por parte do STF. Muito mais do que isso. Existe também uma clara e evidente perseguição religiosa no Brasil, por parte de vários organismos. E aqui não aponto para um organismo só, mas por parte de vários organismos existe uma clara e evidente perseguição religiosa. A igreja é essencial e precisa permanecer aberta mesmo em época de pandemia, principalmente em época de pandemia, para cumprir o seu papel, que é de chegar nas pessoas e espiritualmente. Busque o que a ciência diz sobre o papel da fé no tratamento de doenças, porque a própria ciência diz que a igreja é essencial no tratamento das doenças e principalmente no tratamento da pandemia. Então nós precisamos orar a Deus, nós precisamos orar cada vez mais para que o Brasil seja livre dessa perseguição. E não somente isso, nós precisamos cobrar dos nossos governantes, nós precisamos cobrar dos nossos políticos para que eles possam abrir os olhos e observar e acabar com todos os desmandos que estão acontecendo no Brasil em relação à perseguição religiosa. Existem mecanismos e ferramentas para que isso aconteça. Então busque o político que você votou e pergunta para ele se ele está vendo isso acontecer. Porque se ele não está vendo e não está defendendo esse parecer seu, ele não merece ser votado novamente na próxima eleição. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Oremos pelo Brasil, que em nome de Jesus, essa casca de perseguição religiosa possa cair e a igreja possa continuar fazendo o seu papel, levando pessoas ao reino, alimentando e sustentando pessoas. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.